reformador do mundo. A gente que tem este programa porque quer reformar o mundo e queremos ajuda. Então a gente convida sempre alguém para reformar o mundo, para nos dar ideias sobre como podemos melhorar este lugar onde a gente vive. E hoje nós temos uma convidada muito fofa, Olga Bagatini, uma jornalista incrível, e fico para ouvir. Vamos reformar o mundo! Então vá, vamos lá. Agora é bate-papo total. Temos 30 minutos para a gente tentar mudar este mundo de uma maneira prática e como o reformador do mundo pede, que é um pouco por regras. Então eu te perguntava, uma primeira regra que a gente podia colocar para a maneira como as atletas femininas do esporte aparecessem de uma maneira, nas fotografias, nas imagens que são mostradas, de uma maneira assim, honrada, digamos assim, de sacrifício, de estímulo, e não de bonitinha ou a sensual ou a sexual. Eu acho que o diagnóstico é que, especialmente no futebol feminino, que é uma área que eu conheço e estudo mais, a gente percebe não só esse padrão das mulheres terem que se colocar como quase um objeto de desejo para apreciação masculina, mas também tem um processo de embranquecimento da seleção brasileira, de que se você pega as jogadoras que estavam jogando nos anos 90 e elas mesmas se descrevem, nós éramos pretas, faveladas, de cabelo curto, mas nós jogávamos muito bem. E aí a gente vê, muito por pressão dos dirigentes homens, essa mudança em que hoje parece que, claro, as meninas jogam bola, mas que tem uma outra coisa ali, que isso também é levado em consideração. E isso é um problema, porque acaba excluindo e marginalizando as mulheres boas de bola que não se encaixam nesse padrão. E a gente estava falando antes, né? A Cici é o maior exemplo lá nos anos 90, que é a minha ídola amor da vida, é a minha jogadora preferida. Eu comecei com 7 anos na cidade de Esplanada. Bola no quintal de casa. E ali viu nascer a paixão pela atacante Cici. E que se aposentou sem pompa, sem circunstância, sem ter um jogo de despedida, sem ter o reconhecimento que ela merecia no Brasil. E que hoje a gente está conseguindo resgatar essa história dela e aos poucos contar essa história para que ela fique mais conhecida. Então essa regra tinha que ser: o talento do esporte vem em primeiro lugar. Quem é do corpo, e nós as duas somos, obviamente, do mundo do corpo, digamos assim, percebe quando a mulher coloca um vestido muito clássico, e colares, e pulseiras, e aquilo não tem a ver com ela. Isto é, o ser feminina ou não, ou ser mais feminina clássica ou não clássica, é diferente para cada mulher. Não precisa de ser aquela coisa de sapato alto e saia travada. Então eu ia te pedir outra regra, que é: o que é que cada mulher que está no esporte precisa pelo menos de fazer? Quer dizer, eu diria que é ter a sua natureza. O que é que você diria? Que regra você daria aí? Eu acho que a regra deveria ser que as mulheres devem se sentir, em primeiro lugar, confortáveis. Eu acredito que até existem atletas que se sentem confortáveis sendo mais vaidosos, mas eu acho que a maioria não. A maioria faz isso justamente para cumprir com esse padrão, né, imposto de feminilidade, de heteronormatividade.
E aí, voltando um pouquinho para a seleção dos anos 90, você vê os dirigentes têm umas fotos muito boas, até posso mandar para vocês depois, Legal. dessas jogadoras como a Ceci, como a Roseli, que claramente não estavam confortáveis, mas os dirigentes colocaram elas de maquiagem, de salto alto, de sainha curta, para tentar vender essa embalagem de elas jogam futebol, mas elas são femininas, olha só. E aí parece que elas estão fantasiadas, porque não é a natureza delas, é o que você falou, né? Um pouco chocante. Mas eu acho que a responsabilidade não é só das atletas, mas a mudança, a regra deveria vir um pouco de cima, né? Os patrocinadores, os clubes, os dirigentes, porque, trazendo um outro exemplo, um esporte em que isso é muito gritante é o surf. Porque o surf, muitas vezes os patrocinadores são as marcas de roupa esportiva de surf. E aí, eles priorizam atletas que parecem modelo, esses atletas super padrão. E tem uma surfista, se não me engano, o nome dela é Suzana Lima, que ela reclama, ela fala assim: eu surfo, mas eu não sou modelo, eu sou atleta, eu não tenho que ser bonitinha. E por eu não cumprir esse padrão, eu não tenho patrocínio. Então, essa mulher pode ser que nesse inconsciente dela, ela vá tentar colocar alguns elementos ali para se sentir mais próxima desse padrão, porque a própria carreira esportiva dela está em jogo, né? Ela chegou num ponto de ter que vender os filhotinhos. Ela tinha um cachorro, e aí o cachorro dela dava cria, e ela tentava vender os filhotes para conseguir pagar as competições e as viagens, as inscrições nos torneios, porque ela não tinha apoio. E aí eu imagino que em algum lugar dentro dela ela tentava inconscientemente seguir esse padrão para ver se ela conseguia atrair esse patrocínio. Então a regra, para mim, eu acho que é um pouco anterior, assim. Coisas que me fascinou na psicologia esportiva teve a ver com essa questão mesmo, que é o melhor bailarino, o homem que é muito bom bailarino, ele precisa também de ter uma característica de doçura, de leveza, que são características atribuídas à mulher, ou femininas, digamos assim, que a sociedade acha que são estereótipos femininos. E a mulher que é do MMA, que é do surf, que é do futebol, que é de, enfim, de atividades que são mais, têm movimentos mais agressivos, ela, para ser boa, ela precisa de adquirir esses movimentos agressivos. Mas não é preciso transformar essa mulher numa espécie de objeto sexual, que isso é realmente muito incómodo. Eu dava uma regra que é parar, assim, um pouco autocrática, mas tipo, parar de objetificar o corpo da mulher, parar da questão sexual. Esporte é esporte, sexo é sexo. São coisas completamente diferentes. Não vamos misturar coisas que não têm a ver umas com as outras. Tu quer dizer mais alguma coisa sobre isso, sobre essa questão? Tem um número interessante, 49%, é uma pesquisa acho que de 2017, 49% das meninas abandonam o esporte na adolescência por receio de ficar com o corpo masculinizado. E tem tantos problemas nesse dado, né, que eu não sei nem por onde começar. Eu acho que, primeiro, o talento perdido. Quantas meninas perdem oportunidade ou são potenciais atletas e não exploram esse potencial por um receio totalmente social, né? Um receio de colocar a mulher nesse lugar do feminino, do padrão. E esse número é 6 vezes menor para meninos que abandonam o esporte na adolescência. Incrível. Então tem uma questão aí que a gente está perdendo muitos atletas que poderiam vir por não falar desse problema. Eu diria, eu vou somar com você, dizendo que, sem dúvida, a educação que a criança e a jovem tem, ela lhe dá uma aprendizagem que a imagem feminina é uma, e ela depois no esporte
ela houve outra e aquilo não joga. E a atleta ou aceita e muda, e isso também não é bom, ou ela recusa e abandona, o que também não é bom. Então né? Parece que é preciso um ajuste sobre as imagens, né? Sobre as aprendizagens. Né? E eu acho que é uma coisa educativa também, né? De conversar, de repente, incluir no currículo escolar, essa conversa mesmo. Porque quando você está na escola, quando você é novo, o seu mundinho ali é muito limitado. Então, eu acho que os educadores físicos também, poderiam trazer um pouco essa conversa para evitar essa vazão, né, de meninas do esporte. E eu acho que a mídia, e aí eu falo, eu sou jornalista, né, então eu trago um pouco essa meia-culpa, essa perspectiva da imprensa, colabora muito com esse cenário, com a representação histórica das mulheres no esporte. Que eu acho que hoje está mudando, mas está mudando um pouco aos trancos e barrancos, mas que nas pesquisas que eu fiz, o que eu tenho visto, o padrão ali de colocar a mulher no esporte não era na atleta com garra, com força, com competitividade, agressividade, que são características próprias do esporte muitas vezes, mas sim a mulher participativa, a mulher delicada, a mulher que sabe unir a força do esporte com a feminilidade, com a delicadeza feminina. E aí isso, né, com gerações e gerações, e não só no texto, no tipo de pergunta que é feito pelo repórter, de chegar, por exemplo, para uma atleta e falar: você acabou de conquistar uma medalha, mas me diz, quais são os seus segredos de beleza? Como é que você usa o esporte como um elemento ali de vaidade? Em vez de falar de desempenho atlético, sabe? De colocar a mulher nesse lugar de capaz de competir, de capaz de praticar um esporte com toda a sua potência. E não só o jornalista, né, o cara que fala ali, mas também o próprio fotógrafo, que ao clicar essas atletas, sexualiza o corpo delas, né? No tênis isso é muito, muito claro, que tem aquela foto do Federer, do Nadal, como aqueles deuses do esporte, como o totem da competitividade, e as atletas em umas poses bizarras, que elas são pegas de saia, né? Porque elas jogam de saia. E aí os veículos jornalísticos vão lá e fazem galerias das musas mais quentes do esporte. E aí o cara que tá lá vai ver isso e ele vai associar a atleta mulher a esse lugar. E aí os preconceitos se perpetuam. E aí esse ciclo de violência nunca é quebrado. Então eu acho que nesse meu mundo essa regra nova seria que todos os jornalistas passassem por um treinamento específico para limar esse sexismo da cobertura esportiva. Eu colocava ainda mais outra regra que tem a ver com o que estávamos a falar antes, que é, você falou, o jornalismo está a mudar, mas ainda aos trancos e barrancos. Para mim é como outros conceitos, como a luta contra o racismo e a luta contra a homofobia. Parece que está a mudar, mas na verdade está-se a fingir que se está a mudar. Então é preciso regra, não é fingir, é mesmo para mudar. E essa questão que você falou do ténis é incrível, porque, por exemplo, Sharapova, ela tinha um jeito de sempre virar de costas para a quadra, e ficava aos saltinhos, aos pulinhos, era um ritual que ela tinha, e era gozada por isso, era sempre implicada. As fotografias dela são quase todas de costas para a quadra, com aquela cara que ela ficava, meia menina, meia frágil. Cara, respeitem o ritual do atleta. O atleta tem rituais que estão à frente de toda a gente. Todos nós temos rituais que ninguém vê. Então ele está a ser exposto ali, mas ele está-se a expor, ele está a expor as carnes dele. Vamos respeitar, e principalmente todos, não só, como você falou, Federer e Nadal, que são grandes atletas, mas são muito endeusados e aparentemente perfeitos. Ninguém é perfeito. Então a regra é: vamos aceitar que ninguém é perfeito, mas vamos aceitar também que as pessoas precisam ser respeitadas. As fragilidades das pessoas precisam ser respeitadas.
O que é que você então diria diretamente como regra para um jornalista hoje em dia? No jornalismo esportivo, tem uma expressão, eu não sei se ela faz sentido no português de Portugal, mas é o Clube do Bolinha. Já ouviu falar? Faz sentido porque a gente lia o Bolinha, mas bom, não conhecia a Linda, realmente. Clube do Bolinha, exatamente. É um jornalismo que sempre foi feito por homens para homens, e as mulheres tiveram muitas barreiras e muitas lutas para conseguir ocupar esses espaços. A gente está em 2021 e esse ano a gente teve as primeiras narradoras mulheres no Grupo Globo. Então demorou muito para chegar até aqui e hoje são 4, 5, ainda todas brancas, então ainda precisa ter um olhar de raça aí, uma diversidade de raça que ainda não está sendo observada, mas que, então, historicamente, esse Clube do Bolinha, em que os editores, os repórteres eram homens e não se preocupavam muito. Eu acho que de buscar esse conhecimento mesmo, porque eu acho que é uma coisa que não era muito falada também, né, nos anos 90, nos anos 2000. Eu acho que essa nova onda do feminismo, essa nova onda da diversidade começou talvez de 2012, 13, 14 para cá. E esses caras que sempre tiveram lá ocupando esses espaços, por bem ou por mal, tiveram que olhar para essas questões, seja porque foram criticados e tiveram que. Opa, peraí. Ou então, no sinal dos tempos, assim, as coisas estão mudando, eles tiveram que olhar, mas tem alguns que simplesmente se recusam, que para eles aquilo não faz sentido, eles vão continuar fazendo o que eles sempre fizeram e não tiveram que se preocupar. E eu acho que, felizmente, essas pessoas hoje que não estão a fim de mudar e de olhar para dentro, de refletir sobre essas questões, estão ficando obsoletas, estão ficando antiquadas nesse ambiente. Mas tem caras ali com 30, 40 anos de profissão que, para eles, isso não é importante. Que as mulheres estão começando a tomar conta da arbitragem do futebol brasileiro. O que você acha? Não acho uma boa, não. Acho que a mulher deve tomar conta da casa. Ainda se sente que elas estão muito desconfortáveis e há muitas vezes da parte delas, eu ainda sinto que esse desconforto as faz ficar muito aceleradas, muito pouco serenas. Ação do goleiro Pedro Castro na bola de direita, golaço! Muito pouco, e isso é perigoso, porque os homens que não as aceitam, não aceitam essa mudança, com certeza que podem depois dizer: vê, elas vêm, mas calma, cara, não pode ser, vocês não podem ocupar o espaço sempre e depois quando alguém vai, uma mulher vai para o mesmo lugar, ela tem que saber já tudo. Não, você tem que dar espaço, você tem que dar, então a regra, dê espaço a quem chega depois. Deixa a pessoa ganhar experiência, deixa essa pessoa viver o que você viveu. E o mundo está mudando, aceite, porque você falou isso, eu sinto que eles têm o Clube do Bolinha mesmo, que é a piada, o mundo das piadas que eles têm. Quando uma mulher está presente, é horrível. A pessoa tem que estar ali. Quer dizer, o que a pessoa vai dizer? Vai ser mal educada com eles? Eu lembrei de uma coisa que a gente falou, né? Que tem dentro desse espaço do jornalismo esportivo, que é um campo de batalha, as mulheres que, assim como a gente falou, né, das atletas que tentam se encaixar, tem também as jornalistas que tentam se encaixar com os caras, e aí até no jeito de se vestir, assim, sabe? Que é meio que ser vista como um deles, em vez de ser ela mesma e de se unir com outras mulheres, tem uma pressão tão grande que ela acaba cedendo e tentando se afastar, tipo, eu não sou que nem elas, eu sou que nem vocês. Isso é super violento também, né? Então, uma das regras para mim seriam essas mulheres se unirem em rede, como os homens se unem no Clube do Bolinha. Nós somos poucas, mas se a gente se articular e se unir, a gente se fortalece. Legal, eu acho um pouco... É legal. Eu acho que tá rolando esse movimento, isso que eu acho que é legal. Eu acho que eu vejo essas mulheres pra hoje. Eu acho que é puxar mais
Deixa-te... E a gente confiar uma nas outras. Há uma mulher no ténis, eu não sei se é SPN ou Sport TV, enfim, é um dos canais, que tem uma senhora já mais velha. Eu não sei se ela se ela já foi tenista. O que eu sei é que ela sabe do que fala, ela é serena e parece, como é que eu ia dizer, ela parece ter um estatuto que não há tanta resistência quando ela fala. Não é que ela esteja à vontade, não. Percebe-se que os homens têm ali a prioridade, mas ela teve outra entrada, digamos assim. E na verdade nós estamos a falar de esporte e a vida é um pouco assim. Há a pessoa que tem uma entrada mais segura porque ou vem de uma família determinada, ou vem de um nível social determinado, ou vem de um clube determinado, ou vem de uma modalidade. Isto é, às vezes a vida te facilita, outras vezes te dificulta, quando tu vem da favela, quando tu é de cor negra, etc, etc. E isso é terrível. Mas eu vejo nessa senhora uma profissional que, isto é só uma sensação, tá? Eu quando a ouço, eu penso, bom, ela está ali a fazer o que ela gosta, ela tem espaço para fazer o que ela gosta e está a fazer bem feito. E isso não dá hipótese, ou dá menos hipótese, a ser fragilizada. Então uma regra que eu colocava também é, sim, o jornalista tem que mudar, o patrocinador, as empresas, tudo precisa mudar urgentemente. Mas eu, enquanto mulher, preciso me proteger, preciso fazer bem o meu trabalho, preciso não perder a minha natureza e aí ninguém me toca. Aí ninguém mexe comigo. Claro que não é tudo, mas é um caminho, é o início. Deixar as mulheres errarem também, né? Eu acho que o erro de uma jornalista mulher, de uma comentarista mulher, ele tem um peso muito maior do que o erro de um jornalista homem. E eu acho que isso é muito dolorido, porque o nível de cobrança em que você se coloca, de tentar ser sempre 5 vezes melhor, porque só se você for 5 vezes melhor, você vai ter o mesmo espaço de que um homem que talvez seja só ali na média, é uma violência muito grande, né? Então eu concordo com você. E é na jornalista, é na árbitra, é na atleta, né? É em tudo. E é incrível como... A treinadora. A treinadora. E depois essa coisa de... a estatura. Você vê uma árbitra pequena e o jogador passa por ela e olha... Ah, mas eu não fiz nada. Não, você fez muito. Você sabe o que está a fazer. Estou contente de estar aqui a falar com uma pessoa que fala... Assim, que pensamos... Temos a mesma forma de ver, sabe? Não digo que sejamos iguais, as pessoas não são iguais, mas é um sufoco. Eu vi, por exemplo, a questão daquele goleiro, não vou aqui nomear nomes, mas aquele goleiro que é super conhecido e que o que ele fez de horrível e que as pessoas estão muito preocupadas porque ele merece segunda oportunidade. Claro que todas as pessoas merecem segunda oportunidade, mas as pessoas precisam pagar pelo que fizeram e, principalmente, precisam reconhecer que estão erradas, reconhecer que erraram. Não é alguém fazer uma coisa tremendamente errada e a sociedade colocar um tapete vermelho para ela voltar. Não é assim, isso não é correto. Então, essa regra também de cuidado, cometemos um erro, pagamos pelo erro. Acabou. Mas eu tenho que mostrar que estou arrependida, tenho que mostrar que errei. Não é o meu erro virou uma vaidade. Nossa, gente, isso não é um caminho legal. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso também. Eu acredito muito no poder da retratação. Eu acho que só, é o que você falou, reconhecer o erro, para mim é muito importante, especialmente nesses casos de atletas envolvidos com violência. Eu acho que sem uma retratação não dá. E aí toda a estrutura do esporte acaba protegendo esse homem poderoso e rico, famoso. E isso é uma super questão, assim, porque até relacionando com o que você falou anteriormente, quando a gente faz matéria sobre isso, é engraçado que para conscientizar os outros caras,
Um comentário muito comum é: imagina se fosse sua mãe, se fosse sua irmã, se fosse sua filha. Tem que puxar para esse lugar, né, da posse. Não pode simplesmente imaginar que aquela mulher que ele não conhece merece respeito. Então, É incrível. eu acho que sem retratação não tem justificativa, assim, de colocar esses caras nesses pedestais. E ele não é o único, viu? Ah, Tem sim. muitos por aí, os clubes dão chance e o cara nunca teve que nem pedir desculpa. Então, eu Sem, acho que a retratação é, é o grande caminho. exato. E sem falar em nomes, há pessoas bem famosas dos nossos países também, que não. Assim, claro que ninguém é perfeito, as pessoas erram, até aí tudo bem, mas o futebol, particularmente, tem um hábito de abafar os erros e manter a imagem. E, cara, uma mulher, e se for uma mulher negra, se ela fizer isto, acabou. Muitas vezes a defesa do jogador é falar que a mulher quis aparecer, quis ficar famosa às custas dele, mas quem que quer ficar famosa por ter sido atacada, sabe? Quem que quer ficar famosa por ter sido vítima de uma violência? Então, isso pra mim, É horrível. na reforma do meu mundo, isso tem que parar de existir. Exatamente. Então é assim, se o cara é bonito, é simpático, é bom atleta, é uma pessoa honrada, as mulheres podem achar que ele é interessante. É só isso. Precisamos fazer outro programa sobre isso porque tem a ver muito com as imagens sociais de sempre, né? A mulher que é inferior e que olha que bem que esta mulher se deu. Ela casou com aquele jogador. Não, ela apaixonou-se por aquele homem. E ele, espero, se tenha apaixonado por ela. Não é? E diz-me uma coisa, tu queres dizer há mais alguma regra que tu queres deixar? Olha lá. Deixa eu pensar aqui. Eu anotei algumas coisas. Eu quero também aproveitar para dizer que a gente vai colocar aqui no programa uma fotografiazinha, um link sobre o teu mini guia, porque acho que ele precisa de ser divulgado, assim, a gente, não é precisa, claro, ele está a ser divulgado, mas nós podermos ter essa contribuição, ficaremos muito honradas, porque ele realmente é muito sintético e fala coisas muito simples e fáceis para qualquer pessoa, se ela tiver esse cuidado. Mas diz. Eu tenho a vontade de um dia levar esse guia para as universidades de jornalismo, porque eu acho que se a gente começar nas categorias de base, né, se a gente começar com os estudantes, acho que a próxima geração pode ser um pouco mais, talvez, consciente sobre essas questões, que eu acho que muitas vezes os homens reproduzem violências que eles nem estão se dando conta de que eles estão reproduzindo. Assim como pessoas brancas, é o estrutural, né? O machismo estrutural, o racismo estrutural. Mas, então, só para a gente fechar, eu acho que a gente falou de várias mulheres dentro do espaço esportivo, das atletas, treinadoras, árbitras, jornalistas. Então, eu vou trazer uma regra também para as torcedoras. Eu acho que o direito das mulheres irem ao estádio, o direito das mulheres torcerem pelos seus times, de falarem do esporte que elas gostam, sem serem desrespeitadas, sem serem diminuídas. Eu acho que o respeito é essa regra que eu gostaria de colocar também no que tange as torcedoras e o direito de ocupar as arquibancadas. Legal, porque esses ambientes estão a ficar muito agressivos de novo, eu acho. Eram amigáveis, os lugares onde se via os jogos, depois ficaram muito agressivos, inclusive a Inglaterra
foi até onde surgiu os estudos sobre violência, aconteceram muito por causa das torcidas inglesas. A coisa parece que serenou um pouco, mas não fica um lugar agressivo e perigoso para as mulheres, e as mulheres merecem estar lá. Mulheres e crianças também, não é? Tem muitos relatos de torcedoras que sofrem assédio dentro das torcidas dos times delas, sabe? Elas muitas vezes são proibidas de fazer coisas que são exclusivas para homens, como até, por exemplo, segurar aquela bandeirona, sabe? Bandeirão. Isso é uma coisa que é exclusividade dos homens, porque tem um símbolo de poder ali, de carregar a bandeira, o bandeirão. Então, mulheres em muitas torcidas não são permitidas. Muitas vezes não são autorizadas também a viajar junto com a torcida para ver o time em outro estado. Agora, na pandemia, não está tendo isso, né? Mas tem uma hierarquia bizarra de gênero dentro das torcidas organizadas, das torcidas dos times, que acaba empurrando a mulher de volta para dentro de casa. Eu acho que as mulheres têm que ter esse direito de ocupar os espaços se sentindo seguras. Legal. Eu então até colocava talvez uma regra de... Primeiro, a sociedade precisa saber tudo o que está a acontecer. Quer dizer, a sociedade precisa de saber isso. Eu, por exemplo, não sabia, imagino que muitas pessoas não sabiam. Essas regras são necessárias saber para saber como estão erradas, né? E a segunda regra é, vamos rever essas regras e, nossa, não te vou largar, a gente precisa fazer mais uns bate-papos se tu aceitares, está bem?